Olá, meu amor! Seja bem-vindo ao nosso podcast Viva Pra Se Amar. Toda semana um episódio inédito para fazer você se transformar no amor da sua vida. Segue a gente lá no YouTube e no Spotify para não perder nenhum episódio. Aproveita e acompanha também @vivipraísso no Instagram, que é o Instagram da nossa Escola de Amor Próprio, e o meu perfil, @avivibarbosa. Quero mandar um beijo pro pessoal da Believe Beauty Store, que faz a curadoria dos meus looks aqui no nosso podcast. Os looks são inéditos, exclusivos e tem poucas unidades. Então, se você quer ser uma mulher elegante, igual vocês sempre falam pra mim nas minhas roupas, entra lá no Instagram e segue eles agora, @Believe Beauty Store. Meus amores, a gente fala de amor próprio, por isso que eu trouxe aqui uma parceira maravilhosa para cuidar dos looks, por isso que a gente fala de beleza, de autoestima, mas buraco mais embaixo, como em vários episódios a gente fala. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial para falar de um tema que precisa ser dito. Eu tô estudando esse assunto faz tempo, falando, meu Deus, quem que eu vou trazer aqui para falar sobre isso? E eu tô com a Tamara Teres, que é uma mulher maravilhosa, advogada, influenciadora, participou de um reality show, mas não é disso não é por isso que ela tá aqui, não. Ela tá aqui porque ela é uma mulher preta, empoderada, que vai falar sobre autoestima com vocês. Tamara, seja bem-vinda, obrigada. Eu que agradeço o Obrigada convite. por ter vindo, muito prazer te receber aqui para falar de um assunto tão importante como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu agradeço o convite e me sinto muito honrada por ter sido escolhida para falar com você e conversar com você sobre esse tema. Tô namorando esse assunto faz tempo, porque que é como a gente estava conversando, né? Falar sobre autoestima é uma coisa, falar sobre amor próprio é uma coisa, falar sobre amor próprio da mulher preta é importante, precisa ser dito. Sim. De uma forma mais carinhosa, porque o mundo já é tão duro, né, com as mulheres em geral, com as mulheres gordas, com as mulheres pretas, então a gente precisa falar sobre isso de forma carinhosa. Então, quando eu pensei quem que eu poderia convidar para falar sobre isso, para representar, né, essas mulheres, eu sempre, desde que eu te acompanhei no reality, eu te acho uma mulher muito firme, mas ao mesmo tempo doce. Né, eu reconheço doçura na sua fala, tô enganada. Eu sou uma ótima observadora, dificilmente eu erro. Ai, será que ela tá? Eu Eu me considero sim. muito doce. E é isso, às vezes as pessoas acham que eu sou dura demais, em certos cenários as pessoas acham que eu sou dura demais, mas eu não sou, eu sou sensível pra caramba, inclusive. Eu acho assim que a questão de, é óbvio, né, as pessoas te conheceram majoritariamente num reality show. Tem cortes, tem edição, né, aquilo não te representa 100%, mas quando a gente começa a te acompanhar na rede social, percebe doçura no seu tom de voz. Eu trabalho com ser humano, né, então, filha, eu analiso tudo. E eu acho que é muito bacana a gente poder falar sobre amor próprio de um jeito acolhedor e não ríspido como o mundo é lá fora. Exatamente. Né? Então, só pra gente contextualizar as minhas meninas que estão aqui, vamos começar falando do começo. O que você foi fazer no casamento às cegas? Eu fui ver o que ia acontecer. Se testar, se jogar. A verdade é essa, porque eu acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum. Conta, adoro furos de reportagem, adoro. Mas, assim, antes... Nunca esclareci, né? Porque muita gente sabe. Mas antes de eu entrar no programa, eu tinha um relacionamento que já durava 8 anos. Eu era noiva, a gente já morava juntos na nossa casa, que tava tudo novinho, tudo maravilhoso. E do jeito que a gente queria, né? E pra mim, aquele ano ia ser um ano incrível. Ia ser o ano que a gente ia oficializar o nosso casamento. E ia ser incrível profissionalmente também, porque tava tudo dando muito certo. Eu falei, nossa, esse ano vai ser incrível, vai ser maravilhoso. E, ok. E eu sabia que ia ser maravilhoso. E tá bom. Aí virou o ano, né? E aí, logo no primeiro mês do ano, lá, acho que na segunda quinzena, sei lá, aí eu descobri traição. Descobri traição e, cara, intuição de mulher... Não erra, gente, não. É uma coisa... Cara, também. Intuição de mulher é uma coisa muito louca. Muito, muito louca. Sabe por quê? Porque eu não sabia a senha dele. Não sabia nada. Eu simplesmente olhei pro celular dele, assim, e o celular dele me chamou. O celular dele tava assim, o celular dele me chamou de um jeito, Vivi. Foi um imã. Eu juro que eu falei, que quando eu olhei pro celular dele, meu coração disparou. Eu falei... Ai, Deus. Aí eu falei, eu vou pegar. Eu falei assim, não vou pegar, porque isso não é certo. Isso não é certo, não vou pegar. Mas eu falei, gente, se eu sentir alguma coisa, eu tenho que ver o que é. E aí eu fui lá e joguei um número aleatório qualquer, que até hoje eu não sei qual foi. Não sei. E deu certo. E simplesmente abriu. Quando abriu, eu falei, ferrou.
ferrou. Se abriu, aqui tem coisa. Se abriu, tem coisa. Não tem nem o número que eu botei aqui. Por que isso aqui abriu? Por que isso aqui abriu? Ali eu já sabia que alguma coisa ia encontrar. Aí eu falei, não quero ver. Não quero ver. Aí fiquei naquele dilema, não quero ver. Falei, não, se tem alguma coisa errada, eu tenho que ver. Aí eu fui direto lá no WhatsApp. Fui direto em mensagens arquivadas. Ai, vou tomar uma água. Devia ter trazido um vinho. Minha filha. Água é muito pouco pra aguentar isso aqui. Minha filha, quando eu abri o WhatsApp e fui lá nas mensagens arquivadas, aquilo não era baixo, aquilo era subterrâneo. E eu não acreditava porque não condizia com a pessoa que eu conhecia há 8 anos, né? Nossa, é muito tempo. E aí, sem sombra de dúvidas, eu terminei, né? Obviamente terminei, né? E aí, na mesma semana me mandaram, olha, se inscreve. Tomada por uma questão do tipo, vou fazer o meu ano ser bom, custe o que custar. Aí eu falei, não sei, gente, eu não sei se eu quero casar, eu acabei de sair de um relacionamento agora, eu acho que casamento é o que eu não quero, mas eu fiquei pensando, gente, ao mesmo tempo que eu não quero casar, eu não tenho paciência pra relacionamento. Eu não tenho paciência pra mais 8 anos. Não, eu não tenho paciência pra aquele negócio de, e marca, e paquera, e vai e não vai, e marca e não dá, e vai e não rola, e beija, e depois namora, e fica ficando. E transa no primeiro encontro, o cara some. E vai. Isso aí eu nem sei, menina, porque eu namorei a vida toda, sabia? Namorei a vida toda, eu hoje em dia. Se você não transa, o cara te chama de chato, se você transa, te chama de puta, é tudo. Essa aí eu nem tenho. Eu tenho muitos relatos, né, de amigas, mas eu não tenho muita experiência com isso, porque eu namorei a vida toda. E aí eu falei, gente, quer saber? Se eu não for pra esse programa, eu vou ficar sem ninguém por muito tempo, porque eu não tenho paciência. E pra mim também tudo bem. Mas eu falei, gente, vai que é Deus falando, minha filha, vai. Porque sem paciência do jeito que você tá, se não for agora, não sei, minha filha, quando você vai. Eu falei, quer saber? O mesmo Deus que te mandou ir pro celular, te mandou ir pro programa. E foi assim, cara, na mesma semana. Acho que foi uns 3 dias depois, uns 4 dias depois. Caraca, né? Você descobriu pra poder ir pro programa. Cara... Não tem explicação. Aí eu falei, gente, não pode ser. Não pode ser. Eu, acabei de terminar e agora me surge essa oportunidade. Né? Eu falei, não é possível, tem alguma coisa aí pra mim. Eu falei assim, quer saber? Eu vou lá ver o que acontece. Vou lá ver o que rola, né? E vou me entregar pro experimento, né? Sei que eu tava muito bem resolvida dentro de mim, né? Que eu não ia ficar com a pessoa que eu tava, porque por motivos óbvios, né? Se é traição, quando é inegociável, porque tem pra algumas pessoas rola uma conversa. Quando é inegociável, ferir um valor teu, não tem, acabou. Não, pra mim não é negociável. Pra mim também pra mim realmente não... Não dá. Não é negociável. Não consigo. E a nossa relação era muito fácil no sentido da gente se entendia muito bem em tudo. Era uma relação... Não tinha espaço pra isso, né? Necessidade, né? Não tinha, era uma relação muito fácil, era uma relação muito tranquila, a gente se entendia muito bem em tudo, em todos os sentidos. Mas, e aí, enfim, pra mim é inegociável e ele sabia disso, né? Não era uma coisa que só ficava em mim, ele sabia disso, né? Então, obviamente, terminei. Né? E terminei, fui pro programa, falei, vou viver isso aqui. Vou viver essa imersão, porque isso é uma imersão, né? Você fica completamente desconectada do mundo exterior. Vocês ficam quanto tempo, mais ou menos? 2 meses e meio. Você tirou férias da vida e foi lá, 100%. Sim. É uma boa forma de se recuperar. Vou me candidatar nos próximos E fui, mas eu já tava muito bem resolvida, sabe? Eu não tinha dúvidas do que fazer com aquela situação. Sim. Sabe? Acabou. E eu tenho uma praticidade que é... Você é virginiana? Não, eu sou ariana. Ah, nossa, porque é muito objetiva, né? Você deve ter algum virgem em algum planeta, em alguma casa, não é possível. Eu sou ariana, mas eu sou muito prática. E a minha praticidade, às vezes, ela é até tóxica. Porque eu, inclusive, de uns tempos pra cá, eu precisei tratar essa minha praticidade. Né? Tamara, tem coisas que não dá pra resolver com praticidade. Inclusive, isso aqui que você tá vivendo agora, você precisa ter um outro olhar sobre isso. Uma flexibilidade. Uma flexibilidade. Exatamente, né? Eu trabalhei isso. E aí... Só que naquele momento a minha praticidade me ajudou muito. Ela ajuda, ela cura, tira a gente de buraco. Aliás, ela não deixa você chegar no buraco, né? Porque você entende, acabou, feriu, bola pra frente. Isso. E assim, não que eu tenha que desapegar completamente da minha praticidade, porque ela é muito útil, graças a Deus. Não. É adaptar. Mas saber em que cenários, né? Saber em que cenários usar.
E aí, é isso. E foi assim que Foi. eu fui parar dentro do Que programa. loucura, que maravilhoso. Eu amo as voltas que o mundo dá. Eu tive uma diretora na escola, cara, que ela não tem nada a ver com mas é papo de mulher, né, gente? Papo de mulher é assim, vai pra mil assuntos. E ela falou assim, na época da escola, 15, 16 anos, eu tive uma melhor amiga que ficou com um cara que eu gostava, típico. E aí, depois, deu aquele bafafá, confusão, a menina não deu certo com o cara, e ela arrumou confusão comigo, e aí fomos pra sala da diretoria, e a diretora, muito pé da vida, porque sabia da história. A menina ficou com um cara que você gostava ou você ficou com um a menina ficou com um cara que eu gostava. você gostava. E aí o cara não continuou com ela. Uhum. Expôs ela, xingou ela, enfim. E aí eu na minha, e ela começou a puxar uma briga comigo, querer falar, jogar na minha cara, que eu ficou com o cara. E aí eu não aguentei, a gente teve um pau na escola, gente, já briguei na escola. E aí fomos pra sala da diretoria e ela sabia do contexto todo, escola pequena, né? Eu lembro que ela fez assim, Vivian, o mundo é deste tamanho e ele dá muitas voltas. Nunca vou esquecer dessa história. Porque aí, anos-luz depois, eu fiquei com cara de vinda, falei assim, agora a gordinha vai embora, tipo, bem vingativa. Mas eu amo as voltas que o mundo dá, o mundo é desse tamanho. O mundo é desse tamanho. Imagina a cara do seu ex que te traiu te vendo num reality. Hoje em dia eu não sei como tá, e graças a Deus eu não tenho interesse em saber. Mas foi difícil pra ele, viu? Foi bem difícil. Gravem essa mensagem, o mundo é desse tamanho. O mundo é desse tamanho. E ele dá muitas voltas. E tu sabe quando o mundo gira? Uhum. Quando você decide o que você merece. Quando você decide o que você vai fazer. Você decidiu, acabou. O mundo girou. Girou. Eu falo sempre isso, como a decisão gera movimento na nossa vida. Gera. É surreal. Tem uma frase do Anthony Robbins que uma aluna minha até tatuou, de tanto que eu falo. Ele é um cara incrível, né? E tem um documentário dele que ele fala que não são as nossas condições que determinam o nosso destino. Não é se você tem dinheiro, se você tem oportunidades, são as suas decisões. As suas escolhas. Decisões criam o seu destino. Nossas então, escolhas. Essa frase, pra mim, ela é libertadora porque ela é o que faz o mundo girar. A gente confia muito no universo, em Deus, de uma forma romântica, é óbvio que acontece, mas nós somos condutores do nosso destino, né? Exatamente. Acontece na nossa vida o que a gente dá brecha pra que Isso. aconteça, né? Se eu tivesse ficado lá naquele relacionamento, sei lá. Ou talvez se você não tivesse ido pro programa, talvez coisas acontecessem pra te machucar mais, enfim. Porque você ficou 2 meses isolada e aí você se refez, já tava decidida e conhece outra pessoa, se envolve, porque é assim, né? Eu lembro quando a Dai veio pra cá, que participou da primeira temporada, ela me falou que na fase dos pods, vocês ficam ali total focados, né? Total. Acontece de se apaixonar, não é mentira. Não é mentira, sabe por quê? Porque são muitas horas líquidas. Aqui na vida real, a gente tem outras coisas, a gente tem outras demandas, a gente tem trabalho, a gente tem vida social, a gente tem ciclos de amigos, a gente tem boletos, a gente tem tudo, né, pra se preocupar. E aí, o que acontece fora do experimento, o que aconteceria em 6 meses, digamos assim, lá acontece em dias. Porque são muitas horas líquidas. Sim. E aí você começa. Aí no primeiro dia você começa 10 minutos. No segundo dia você conversa meia hora. No terceiro, 1, 2, 3. Tem dias que são 8 horas de conversa consecutivas. Não, então, pra você conseguir essas horas líquidas de conversa aqui fora, vai muito tempo. Não, muito tempo. Se fracionar em ano, você conhece a pessoa de forma intensa mesmo. Então, né? assim, dá pra... É porque lá parecem os flashes, né? Uhum. E do nada sai um eu te amo, aí parece que é meio loucura, né? Por isso, eu não assisti o programa antes, né? Se eu tivesse assistido antes, talvez eu não iria. Eu falei, gente, que coisa de louco que no terceiro dia tá falando que ama. O que é que dão pra esse povo beber Pedindo lá? de casamento, se emocionando com a parede, né? Talvez se eu tivesse assistido, eu não teria. Gente, eu não sou emocionada, porque de fato eu não sou emocionada. Não sou emocionada assim. E aí, mas acontece, gente. Acontece, tá vendo? Acontece, porque tem porque como o mundo acontecer. é desse tamanho, querida. Você também, foi lá, se apaixonou, não tem jeito. Muito bom. Me conta uma coisa, falando do formato do casamento às cegas, pra gente falar um pouco até do que eu quero falar contigo. É um programa de relacionamento em que você não pode dar características físicas. Uhum. E o fato existe um racismo estrutural. Sim. Você em algum momento pensou, e se eu me apaixonar por um cara, seja ele de qual for a cor, e ele não quiser se relacionar com uma mulher preta porque for um racista? Se ele fosse um racista, você pensou nisso em algum momento? Obviamente, a gente pensa nisso sim, mas inclusive, eu fiz perguntas, né, quando a gente estava se conhecendo, né, eu fiz perguntas nesse sentido, né, obviamente que perguntas
mais amplas, né? Mais amplas, sem tentar deixar claro que eu era uma mulher preta. Fiz perguntas nesse sentido, mas... Porque não tem como não passar pela nossa cabeça, mas não com medo. Não foi com tudo. Foi realmente porque eu tava ali conhecendo pessoas, né? E eu precisava conhecer. Mas não com medo, não. Não com medo da rejeição pela minha cor, não. Isso já aconteceu alguma vez com você? Você falou que sempre namorou. Você namorou muito tempo com uma mesma pessoa, mas, sei lá, época de escola, época de paquera. Você lembra de algum momento de sentir isso na hora do relacionamento? Olha, sinceramente, eu nunca senti isso. Eu nunca senti isso, mas eu acho que é muito por conta do meu seio familiar, né? Por conta da criação que eu recebi. A minha mãe é pretona e ela sempre foi inspiração pra mim em tudo. Tanto de beleza, quanto de inteligência, quanto de garra, de ambição, de tudo, né? Eu sempre me inspirei muito na minha mãe. E eu sempre fui muito validada na minha família, tanto pela minha mãe, quanto pelo meu pai, quanto pela minha família de padrinhos, né? Que os meus padrinhos, eles são maravilhosos, eles sempre me paparicaram demais, sempre me falaram que eu sou inteligentíssima, sabe? Eu sempre fui muito validada na minha casa, pela minha família, e eu acho que é isso que sempre ficou em mim. Então, muito provavelmente eu sofri esses olhares, muito provavelmente olharam pra mim com esse sentido, mas eu nunca me senti afetada, porque eu sempre tive isso muito fortalecido dentro de mim. Você nunca acolheu isso pra si, né? Nunca acolhi e nunca nem percebi, olha, olhou estranho pra mim porque eu sou preta. Não, nunca nem percebi esse tipo de olhar, mas é porque em mim tá muito sólido isso, o que eu sou, sabe? Que eu sou importante, que eu sou maravilhosa, que eu sou inteligente, que eu sou muito mais do que suficiente pra tudo que eu quiser fazer e que eu achar que eu devo fazer. Então, acho que quando isso tá muito, muito sólido dentro de você, você não percebe, pouco se importa. Muito provavelmente eu sofri esses olhares, sim. Muito provavelmente porque... É do mundo, é do né? mundo. As pessoas, a gente sofre olhares por ser mulher, né? Pra começar. A partir do momento que você é mulher, você é mais sexualizada. A partir do momento que você é uma mulher que tá mais velha, tem um filho, você tem um olhar diferente. Quando você tá solteira, você tem um olhar diferente. Cada hora tem um momento. A sociedade, ela é... As próprias... Eu acho, inclusive, sinto isso... do que escuto, do que vivo mais das próprias mulheres do que dos homens, né? Das mulheres terem esse olhar de comparação muito incisivo com outras mulheres e que a ideia, inclusive, desse programa é tentar tirar isso, para entender que somos próximas, que somos amigas, que não somos inimigas em competição, né? Então, e que isso lá no programa talvez tenha até se instaurado, né? Porque em algum momento vocês começam a se envolver com a mesma pessoa. Isso rolava uma comparação entre vocês? Ou lá não também? Olha, ali o elenco feminino era bem tranquilo, sabe? As meninas eram bem... Eles ficaram amigas. Sim, eram bem sisters. O lounge feminino era bem pacífico, era bem... Ai, que legal. Era bem porque legal. você não assistiu outras edições, né? Não assisti. Ai, você tem que assistir. Não mulher. assisti. Eu não sou de assistir reality, menina. Gente, o americano, os homens são muito mais unidos. O americano, as mulheres sempre têm problema por conta de homens. Assim, as duas que se interessaram e aí elas... se engalfinham lá, que nem gatos. Sério? Teve até nesse americano que lançou agora, uma moça que chegou a ficar noiva do cara, e aí no meio quando eles foram pra lua de mel, que tem acesso ao celular, a outra que tava interessada nele também mandou mensagem falando, você fez a escolha errada, tô aqui. Ah, que babado. Pois E aí? E aí ele saiu com ela. No meio do noivado. Gente, é babado. Quê? E aí a outra largou ele no meio do programa. Ele trocou de noiva no meio do programa. Que babado. Isso é um movimento feminino. Né? Gente. De tipo, eu tô com você, não vou respeitar. Você fez a escolha errada, a escolha certa pra você sou eu. Tá nessa edição, acho que é o Casamento à Cega, o Love is Blind 6. Americano, tem babados. Mas babado. enfim, né? Me conta uma coisa, você chegou lá e aí conheceu o seu então noivo. E era um homem branco, não era só branco, loiro sulista. Como que é pra você a questão do relacionamento interracial? Pra você como você entende isso? Obviamente, né, que na ocasião eu precisei
sondá-lo, né? Pra saber como que era a família também, porque a gente sabe como é o estereótipo sulista, né? Então eu precisei sondar. Mas eu fiquei muito em paz. Eu fiquei muito em paz com tudo. É porque você vai percebendo, né? Porque não adianta a gente também olhar pra tudo só com um olhar político, né? E eu tento fazer esse equilíbrio. Eu sempre fiz esse equilíbrio, na real. Não dá pra gente olhar pra tudo só com um olhar político. Porque, como eu vou tentar explicar? Porque a gente precisa trazer ali pra nossa questão íntima, sobre a sua realidade, né? Isso, e ali do meu contexto. Do contexto que eu tô vivendo. Porque se a gente for lidar tudo com um olhar político, a gente vai deixar de viver muita coisa. Você vai querer sempre trabalhar, levantar bandeiras com a própria pele, né? Porque Isso, sempre vai ser uma briga. Com a própria pele, e exatamente. Às vezes não precisa. Então eu procuro sempre trazer, analisar ali o cenário do que eu tô vivendo, né? E de fato sentir o que eu sinto disso aqui, o que eu sinto sobre tal pessoa, o que eu sinto sobre tal família, né? E eu, desde sempre, eu fui me sentindo cada vez mais à vontade. E não só por serem pessoas legais, não só por serem pessoas maravilhosas, mas a gente tem, né, que ser um pouco mais observadora e, enfim, é muito essa questão realmente do sentir e do analisar ali a sua situação específica, sem querer ficar trazendo pra pauta política sempre. É sempre sobre o que tá acontecendo com vocês dois, né? Exatamente. Porque eu acho que o que é importante entender aqui numa relação interracial, e eu escuto isso muito das minhas alunas e seguidoras, é que são pessoas. Né? Então, o fato de você ter uma questão, duas raças diferentes, sejam elas quem forem, pretos e brancos, amarelos, pardos, indígenas, japoneses, são misturas de culturas, né? E a partir do momento que você se relaciona com pessoas que têm a raça diferente, você se abre para uma nova cultura ou não. Então, eu já tive relações com pessoas que são de culturas diferentes da minha e eu tive duas escolhas, achar aquilo ruim ou me envolver na cultura. Você se apaixona pela pessoa. Sim, né? Então... mas também é uma coisa que é muito importante também, que assim, eu não me senti à vontade de... Eu senti necessidade de verificar como ele lida com as questões das minorias, entendeu? Como eu precisei saber disso, né? Precisei saber se ele tinha minimamente essa consciência, né? Então, e a partir daí, eu... De valor mesmo, né? Isso. E a partir daí, eu fui verificando, fui sentindo... Eu tive uma experiência na minha vida que foi com uma pessoa de uma cultura diferente, e eu fiz exatamente esse movimento, vou conhecer e vou tentar entender. E aí, quando chegou a hora da família, eu percebia que havia uma diferença, assim, primeiro porque era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo muito grande, isso também é uma diferença, né? E era uma questão de outra cultura, de base asiática. Então, quando você chega e eles têm a raiz toda, querem trazer toda a parte, né, da cultura japonesa e te colocar no meio, você se abre ou não. Então, eu tava ali, curiosa, entendendo, mas a família não permitia, não me colocava. Por não ser uma mulher mestiça, ou não ser uma mulher japonesa, no caso, ou não ser uma mulher com o mesmo poder aquisitivo deles. Então, eu lembro que eu me sentia... É muito louco, porque o preconceito, que é diferente do racismo que uma mulher preta sofre, por exemplo, mas ele tá em todos os lugares. Sim. Né? E a gente consegue perceber quando a gente se conhece, né? Quando Exatamente. A gente sabe como merece ser tratada, indiferente do lugar que você tá. Você falou de uma coisa muito interessante sobre relações no geral, acho que não só as relações interraciais. Eu precisava saber como ele lidava minimamente com as minorias por uma questão de base, de valores, né? Sim. O que é importante pra você. O que você acha que faz a gente nortear valores numa relação? Como que você leva isso para os seus relacionamentos? O que você é inegociável para você como valor? Como valor, fidelidade para mim é inegociável em todas as minhas relações. Em todas que eu digo em todos os tipos de relação. Relação amorosa, relação afetiva, relação familiar, relação de amizade, relação profissional. Fidelidade é inegociável para mim. É inegociável. E eu acho interessante falar, fidelidade hoje está num conceito conturbado, né? Porque as pessoas falam que é quase impossível ser fiel, mas acho que tem uma outra aba da fidelidade que é muito atingida e que machuca até mais que a traição física, que é a deslealdade, né? Que é quando a pessoa, por exemplo,
sabe que aquilo vai machucar, igual você comentou. Seu ex-noivo sabia que era inegociável pra você. Uhum. Então, além de ser infiel, ele também foi desleal. São 2 comportamentos que machucam demais, né? Sim. E acabam com as relações, não tem como. Exatamente. Me conta uma coisa. Agora vamos falar um pouco mais, só deixando de lado a parte das relações em si. Só pra pontuar. Fala. E não dá também pra ficar se prendendo na questão do relacionamento. Pra mim, tá? Pra mim, essas são as minhas experiências. Que só o relacionamento afrocentrado pode dar certo, porque esse meu outro relacionamento, ele era afrocentrado. O meu então noivo, ele também era preto. Então, assim, não dá pra ficar se prendendo a isso, sabe? Isso é interessante, porque às vezes as pessoas acham que precisam se relacionar com pares, sejam eles quem forem, pra poder ser mais similar. E não tem nada a ver com a índole da Não. pessoa, né? Exatamente. De novo, gente, relacionamentos afetivos, sejam eles quais forem, são norteados por valores. A gente acha que amor é tudo, né? Não, amor não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. Se fosse, ia ter tão mais fácil. Ia ser tão mais fácil. Gente, amor não é tudo. Amor não é tudo. O que você acha que precisa ter num relacionamento, além de fidelidade? Interesse em fazer dar certo. Disposição, eu também Disposição. E disposição, tudo vem daí, da disposição de fazer dar certo. E quando eu digo disposição de fazer dar certo, você saber também ouvir do outro. Porque às vezes são 2 pessoas tão diferentes, né? São olhares e óticas tão diferentes. Ótica do outro que é válida, que talvez nem passasse pela minha visão, né? Então é aquela coisa do saber ouvir, né? Ouvir coisas que talvez você nem esperava, para que possa trazer isso para a relação, né? E eu acho que é para tudo, porque se a gente se coloca como ouvinte, a escutativa que a gente fala, inclusive a escutativa ela é um poder feminino muito forte, mas que a gente usa muito errado hoje em dia, né? Eu falo mulheres porque o meu público é majoritariamente feminino, mas isso é do ser humano. Porque a gente tá tão birrento com as relações, a gente acha que o amor é tudo, que tem que ter prova de amor o tempo inteiro, e na verdade tá no detalhe. A disposição, ela tá em você aprender, em você compartilhar, né? Em você entender e se colocar um pouco mais na empatia. Eu acho que falta muita empatia nas relações. Nossa, empatia. Como Porque, falta? por exemplo, coisas que doem no outro pode não doer em mim. Coisas que pra mim pode ser uma grande bobeira. Porra, tu tá se ligando nisso, cara. Pro outro pode ter um motivo pra não ser uma grande bobeira. E é você respeitar isso. Eu não vou fazer isso porque eu acho uma bobeira. Não, eu não vou fazer isso porque pra mim é uma bobeira. Você não te machuca, então ok. Então ok, porque eu acho que essa proteção é o amor, né? Uhum. Você querer proteger a pessoa. Não quero machucar a pessoa que eu amo. É que eu acho que as pessoas, elas estão muito pautadas no amor romântico. Que é a demonstração de afeto. Hoje em dia, amor romântico é rede social. Se eu fizer um post com textão, tô feliz. E é muito mais que isso, né? Nossa, é muito mais que isso. E, gente... O amor não é romântico, gente. É isso. A praticidade. Gente, o amor não é romântico. Acordem. Despertem. Não, mas eu entendi o que você quis dizer. Tem romance, sim, obviamente. Mas o amor não é romântico, gente. O amor é construção. É construção. Eu acho que é estratégia. É construção. Planejar, é você cuidar, você entender quando não tá bom, quando não tá ruim. Eu lembro uma vez eu tive um relacionamento e eu trabalho com o ser humano, então eu fui levar uma estratégia pro meu relacionamento. Eu percebi que a gente tava num momento ruim e propus pra ele, o que você acha de a gente escrever, já que tá difícil de falar? Né, que eu faço com as minhas alunas quando trazem os maridos pra sessão. Você escreve o que você gosta, o que tá te incomodando, e a gente troca. Quem sabe a gente você consegue se expressar de um jeito mais fácil. E eu fiz, beleza, vamos fazer. Aí quando eu fui pegar, eu entreguei pra ele falou pra mim, não vou entregar, porque se eu entregar pra vocês, a gente vai terminar. Falei, nossa, você tá tão incomodado assim? Falei, então, mas... E não me entregou. E a gente terminou. Como que eu vou saber o que incomoda no outro sobre mim se ele não me contar? Gente, mas assim, a pessoa que sabe se comunicar ganhou tudo na vida. As pessoas... e tem muito disso também, né? Muito. Tipo, a pessoa, ela fica ali... Não se comunica, não fala o que gosta, o que não gosta, o que sente, o que não sente, o que incomoda, o que não incomoda. E aí, obviamente, não tem um momento pra aquilo ser resolvido. E aí chega um momento que explode e acabou. Perfeito. Então, e aí, às vezes, uma gotinha de nada, né? Porque eu sempre falo, né? Eu tenho um curso que fala muito sobre relacionamento, que se chama Detox das Relações. Como sair das relações tóxicas.
E às vezes você tá intoxicada e por isso você só atrai o parceiro ou a parceira intoxicada, né? Aquela cena. Eu tava no elevador agora e eu vi uma moça falando. Eu falei, nossa, essas relações tóxicas disfarçadas de romance. Ai, porque ontem eu não consegui. Ai, você não foi? A outra falando, não, meu namorado não gosta que eu saia sozinha com as minhas amigas. Ah, é porque elas não são da igreja. Não sei que igreja, só ouvi o contexto da relação, da história. Aí a outra moça, ela falou assim, o meu não liga, mas eu também sou da igreja, o meu não liga nada a ver. E saíram do elevador, aí ficou eu e uma moça, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei, relações tóxicas disfarçadas de amor. O comunicar, o entender, como é que alguém que me ama não quer que eu saia com as minhas amigas, não quer que eu seja feliz. Então, nesse curso eu falo muito do poder da comunicação. Para você escutar o seu parceiro, para você saber o que para ele é importante, porque a gente falou dos meus valores, né? Fidelidade é importante para mim, verdade é importante para mim e para ele. Né? Isso vai muito além da questão racial, né? É óbvio Sim. que a questão racial ela importa porque é sério, você precisa se proteger. Então, o primeiro sinal de não vou ser bem recebida, que foi o que aconteceu comigo. Ele falou, a mãe desse meu ex-namorado que eu comentei que era de outra cultura, um dia eu tava sentada e ela tava me medindo assim dos pés à cabeça, tentando ver que marca que era minha bolsa, né? Essas coisas. E ela falou desse jeito pra mim: "Você é albina?" Aí eu dei risada, falei: "Não, eu sou uma mulher branca, mas não sou albina." "Nossa, mas como você é branca?" E eu falei, gente. Aí ele falou: "Mãe, para." Então era uma coisa, era afronta. Então é óbvio que é diferente, mas ser colocada em exposição por uma questão física ou não, ou financeira, distorce todas as relações, né? Sim. E como ele lidava com isso? Como ele se comportava com isso? Como que ele se posicionava? Então, naquele momento, era um acolhimento. "Mãe, para, tá maluca? Ela tá brincando, minha mãe é uma palhaça." Mas aí eu comecei a analisar a relação dele com as amigas. Né? Com as amigas que não tinham a mesma grana que ele tinha, piadas que ele fazia, do tipo, minha mãe pegou um cachorro, você acredita que ela caiu num golpe? É um cachorro sem marca. Eu falei, como que é um cachorro sem marca? É vira-lata. Eu falei, que bonitinho, cadê? Não, ela doou, o que você acha? Então, pequenas falas, assim, que me faziam ver que era uma pessoa preconceituosa, em vários aspectos, e que não condiziam com os meus valores. Então, o nosso namoro durou 6 meses, porque apesar de gostar dele na época, eu já entendi que não é só o amor, né? Então, eu acho que é isso que as mulheres têm muita dificuldade hoje. Não sei se você percebe isso nas suas seguidoras, assim, essa necessidade de ter alguém tá tão grande que ultrapassam os valores, né? Do tipo, igual a gente falou, tem pessoas que aceitam traição. Não é que elas aceitam. Elas sofrem, elas mudam, elas se magoam, elas se diminuem. Mas elas ficam ali por medo de ficarem sozinhas. Sim. E você sabe que eu acho que é por isso que eu sempre estive em relacionamentos longos. Eu não namorei só um, né? Mas assim, eu sempre tô namorando. Eu sempre tenho alguém. Eu nunca tô sozinha e não é porque eu procuro. Pelo contrário. Toda vez que eu termino um relacionamento, eu falo assim, gente, agora eu vou ficar sozinha. Porque eu amo ficar sozinha, sabe? Na vida, em casa, fazer coisas sozinhas. Eu amo ficar na minha companhia. Aí toda vez que eu termino, eu falo, agora eu vou ficar sozinha. Agora eu vou ficar me curtindo. Vou viver a minha vida sem ninguém. Eu não quero. Toda vez que eu termino um relacionamento... Você quer um tempo pra você. Eu quero ficar sozinha. Eu quero me curtir. Só que sempre eu tô namorando. Acho que é porque eu nunca quero. Gente, vamos pedir o mel? Acho que é porque eu não quero. Acho que é porque eu não quero. Não, aí sempre aparece alguém. Vou te contar o que acontece pela lei da atração, olhando pela neurociência mesmo. Quando você tá 100% em paz com você e não precisa de um relacionamento, é que você está pronta pra se relacionar. Sério? O desespero de ter um relacionamento, comigo sempre foi assim. Todas as vezes que eu tive muito bem comigo, os relacionamentos melhores da minha vida apareceram. E aí sempre aparece alguém muito incrível. Muito incrível, tipo, que não dá pra você falar, muito vou ter que namorar. Muito disposto. Tudo bem que, enfim, né, relacionamentos terminam. Mas aparece alguém, assim, muito disposto e querendo muito me conquistar e sendo muito incrível e fazendo tudo. Tanto que as minhas relações, nenhuma eu comecei apaixonada. Foi construindo. Nenhuma eu comecei apaixonada. Eu comecei porque eu falava, porra, esse cara, ele tá disposto, né? Não dá pra dispensar, deixa eu ver. Vou dar uma oportunidade. Vou dar uma oportunidade pra ver o que acontece, né? E aí rola. E aí rola. E é isso é muito louco. Vamos na entrelinha do que você tá falando. Isso tem nome, né? Chama merecimento.
né? Quando a gente tem muita noção do que a gente merece, e é muito legal que você falou que queria grifar, vou dar uma oportunidade para esse cara. Eu falo muito isso para as minhas alunas, inclusive para aquela aluna que eu estava comentando contigo, que é uma mulher preta e que tem essa questão com relações, ainda estamos trabalhando isso nela, de não se sentir merecedora, de sempre achar que o cara que escolheu ela tem que pegar a qualquer custo. E é saber que você também pode escolher e ser escolhida, né? Então, quando você tá saindo com uma pessoa, eu quero conquistá-lo, claro, mas eu também quero ser conquistada. E eu percebo muito, mas muito, que não acontece isso com as mulheres. Que acha que tem que aproveitar aquilo ali, porque aquilo ali é o que tem, porque se não for aquilo ali não vai ser mais nada. Mulheres que eu atendo, incríveis, que estão com homens casados porque não conseguem enxergar outra chance. E não por uma questão de valor, do tipo, não quero nem saber, não. Que se envolveu, que se apaixonou, sente culpa, tá sofrendo, mas não consegue sair, porque caramba, não tem ninguém que vai gostar de mim. Então, é importante a gente olhar para essa fala da Tamara, de eu vou dar uma oportunidade, do tom de que... E aí vai para um outro lado, as pessoas confundem amor próprio com arrogância, com egoísmo, e não é. Não é, gente. É você entender o que você tem para dar e o que você tem para receber. Isso é merecimento. E é isso que coloca a gente em conexão com essas pessoas. Porque atraímos semelhantes. Você já percebeu isso na sua vida? Toda vez que você tá bem, as pessoas aparecem. Por isso que foi o que eu te falei. E quando você não tá, o que acontece? A gente atrai situações, pessoas semelhantes. A pessoa só me rejeita. Tá, você tá se acolhendo ou tá se rejeitando? E aí eu tenho uma amiga que ela sempre a vida toda ela me falou isso. Ela falou, quando eu tava terminando um outro relacionamento, antes desse, mas, enfim, eu já tinha decidido que ia terminar, mas ele ainda ficava atrás de mim e tal, não sei o quê. Aí ela falou assim, Tamara, queria tanto, acho tão lindo, gente. E eu era nova, né? Tipo, eu sempre namorei. Comecei a namorar com 14 anos. Aí, de 14, namorei até o 15, outro de 15 até 21, outro de 21 até não sei quando, não sei lá. Sempre relacionamentos longos. E ela falava, Tamara, eu acho tão lindo, e eu sempre eu acho tão lindo ter um relacionamento, sabe? Eu sempre quis ter um relacionamento assim longo. Olha só quanto tempo você tá com ele, sabe? Quantas histórias você tem, eu acho tão lindo. E eu nunca tive. E ela sempre tá querendo alguém. E eu que não ligo, realmente, eu não ligo pra ter alguém. Eu realmente não faço questão, sabe? Sempre acontece. Não, mas é e ela exatamente até hoje, isso, ela teve filho. Ela teve né? filho e até hoje não teve nenhum relacionamento longo. Então, você vai levar o meu livro, vai dar pra ela de presente. Pra Depois ela que você lê, mostrar pra seus seguidores, você dá pra ela. Porque qual que é a sacada? A gente tava falando do amor romântico, né? O amor romantizado, na verdade. O amor romantizado, ele é aquele que a gente vê em livros, em séries, em filmes, em novelas. Como que ele é? Ele é triste, ele é sofrido, ele causa dor. Isso não é o que a gente deveria querer para nossa vida, né? Então, tudo influencia. A forma com que a gente aprende a amar. Você falou lá no começo do nosso papo que a sua base, o seu seio familiar sempre foi muito redondinho. Sempre foi muito sua base mesmo. Então, como será que essa sua amiga, por exemplo, aprendeu a amar? Como que ela assistia os pais dela se tratarem, como que ela foi amada pelo mundo, né? Então, a forma com que a gente aprende a amar, ela dita as nossas relações. Não significa que é uma regra. A gente tá aqui para mudar, evoluir, terapia, mentoria, podcast, livro da Vivi, tá tudo aqui para ajudar vocês. Mas, às vezes, a gente tá tão condicionado a ser amada para depois me amar. Exato. Então, por exemplo, quando eu era uma adolescente gordinha, eu tinha 100% de certeza que quando eu emagrecesse, eu ia ser feliz. Era essa a minha condição. Quando eu for uma mulher muito magra, eu vou ser feliz, né? Aquele bullying todo da adolescência, que é terrível e blá, blá, blá. E aí eu emagreci. Fiquei esturricada. Não tinha nem peito, porque na época eu não tinha nem colocado peito. Olhei para um lado, olhei para o outro. Cadê a felicidade? Porque eu continuava com aquelas dores em mim. E aí, tanto é que alguns anos depois eu voltei a engordar. Por quê? Porque se você não cuida da causa, não adianta. Então, ela pode até arrumar um relacionamento, ela e todas as outras mulheres que estão aqui ouvindo a gente, mas se ela não curar dentro esse vazio, ela vai ser sempre uma dependente emocional. Ele sorriu pra mim, eu preciso desse cara. Então, essa sua fala do eu vou dar uma oportunidade, ela é legal, porque eu acho que as pessoas precisam entender que você é tão boa com você tem tanta noção do que você tem pra oferecer, que é uma oportunidade de te conhecer, assim como o outro vai te dar uma oportunidade. Não é arrogância, é uma troca, né? Então, o que você diria para essas mulheres que não conseguem se sentir assim? Como que você
uma seguidora sua fala, ai, Tamara, como a sua amiga, me ajuda a ter mais autoestima, porque eu não consigo. O que você indicaria pra elas? Eu indicaria muita terapia, eu indicaria autoconhecimento, porque a pessoa mais incrível da vida é você. Pra mim, eu sou a pessoa mais incrível da vida. E por mais que você fale, ai, Tamara, e se eu me conhecer e eu não gostar? Não tem como, meu amor. Não tem como. Não tem como, porque todos nós fomos criados maravilhosamente bem, todos nós fomos incríveis. Só falta a gente parar pra se conhecer. E se conhecer não é saber o que gosta de comer, saber o que gosta de beber, saber o que gosta de vestir, saber que tipo de cara gosta. Se conhecer é algo muito mais profundo que isso. Se conhecer é saber onde nascem as nossas dores, saber os motivos das nossas dores, saber os motivos das nossas limitações, né? Tudo tem um porquê. Toda dor que você sente, toda dor na alma que você sente, toda situação que você sente, tem um porquê. Então, procure profissionais, né, para que você possa, de fato, se conhecer. E, gente, se conhecer é uma jornada deliciosa. Você nunca vai se arrepender de se mergulhar em você. E aí, quando você se conhece, meu amor, você tem certeza que você é merecedora das melhores coisas, das melhores pessoas, dos melhores relacionamentos. E aí a gente fica imparável. Sim, e você não fica escolhendo qualquer coisa, você não fica desesperada pra qualquer coisa, entendeu? Porque o que eu vejo é que muita gente dá muito valor pra coisa que não tem valor nenhum. Exatamente. E aí se ferra. Porque romantiza a dor. Porque romantiza. Acha bonito porque eu tô sofrendo. Eu tava num podcast grande de relacionamento, me convidaram pra participar. E é enorme o podcast, tem milhares de pessoas e tal. E uma das pessoas perguntou, Vivi, o que eu faço com aquele cara que dá foguinho nos stories e não me chama pra sair? Eu falei a mesma coisa. Eu falei, você gastou uma pergunta com esse cara? Não acredito. Desculpa, eu falei palavrão, mas às vezes eu solto. Eu falei, caceta, como é que você... Eu falei exatamente isso. Quando faz nada. Nada. É dar valor ao foguinho que é muito pouco. Então, como é que a gente para de se contentar com migalhas, entendendo que você é muito? Sim. Então, você fala, eu não sei o que acontece, porque sempre que eu tô muito bem, aparecem pessoas muito legais. É o fato de você estar muito bem. O que faz com o cara do foguinho tenha ranço. Nada. Ignora ele que vai dar foguinho pra ela. Porque ele só te manda foguinho, minha filha. Eu gosto do silêncio. Não tenho o que falar. Mas é muito real. Às vezes a gente olha, né? Eu gosto quando alguém vem aqui e eu faço esse tipo de pergunta e fala autoconhecimento. Porque eu falar isso é muito óbvio, né? Tô querendo vender meu peixe, a gente tem vaga na mentoria esse mês, compra meu livro. Não, mas é isso que me transformou. Quando a Tamara chegou, a gente tava conversando aqui, ela pediu pra eu contar um pouco sobre mim, e eu comecei a falar do amor próprio, falei, eu acho que as pessoas acham que o amor próprio é só o que tá... se amar para ficar boa para o que tem o mundo. E, na verdade, quando aconteceu comigo, eu tampei os meus ouvidos em determinado momento, do tipo, parei de querer ser magra para ser amada, e entendi deixa eu fechar o ouvido, deixa eu me ouvir, o que eu preciso para me preencher. E isso a gente só consegue descobrir no autoconhecimento. Quem é você? O que você gosta? O que te preenche? Eu tenho dores com a minha família, porque podem estar ouvindo a Tamara e falar, ela tem sorte, porque ela foi bem criada, bem amada. Ok, então vamos tentar ressignificar a dor. Né? Porque a gente foi feito do amor, né? A gente foi feito pra amar e ser amado. Isso é o natural da vida. Qualquer coisa menor que isso é o que tá errado. É o que tá errado. E as pessoas se contentam muito, por isso o cara do foguinho faz tanto sucesso. Exatamente. Né? Porque as pessoas se contentam muito com essa... Eu preciso ser amada. Essa busca, se apaixona pela busca do ser amado e não de se amar, né? E parece que é muito fácil falar, mas também é muito fácil fazer, né? Porque é bom. Sim. Exato. Bom se amar. Mas aí, voltando à cara do foguinho, a menos também que você não queira nada, só queira um foguinho, né? Às vezes você também só tá afim de um foguinho e acabou. É difícil porque se ela chega num podcast e faz uma pergunta, ele me manda foguinho em todo post, mas não me chama pra sair, é porque ela tá dando atenção pra aquilo. Ela posta a foto esperando o foguinho dele, né? Então, o que eu faço com o cara que dá foguinho nos stories? Dá uma extintorada na cara dele. É isso. Porque se ainda quando... É o que você falou, se é o que você quer, algo casual, você dá um foguinho no dele também, mas dificilmente acontece. Porque a carência afetiva, ela é isso, ela faz a gente se sentir vazia. Exatamente. E outra também, se a pessoa sabe que é emocionada, se a pessoa sabe... De emocionada eu falo brincando, mas se a pessoa sabe que gosta de um relacionamento mais sério e vai querer brincar de casualidade, não vá. Não vá. Se você sabe que é um risco pra você, que você se apega, então não vá. Porque tem gente que realmente não tem gente que gosta de uma coisa casual e tá tudo certo.
né? Mas tem gente que não é assim e quer pagar de que é assim e aí acaba se ferrando. Mas a maioria. Eu tenho alunas, inclusive, que, não, eu vou transar só uma noite, porque ele é gato, porque ele é gostoso. Eu falei, então, analiso que isso, de novo, por isso a importância do autoconhecimento, analisa os seus valores. Exato. E não adianta você falar que você, eu vou ali só porque ele é gostosinho, porque ele é um gato, vou lá, vou me divertir, acabou. Se você não é assim, não venha querer com que funcione, porque não vai funcionar, você vai se ferrar. Vai se ferrar. E aí a gente volta pro lugar de se sentir vazia e colocar no outro a sua cura, né? E sendo que, na verdade, a cura tá dentro de nós, não tem Exatamente. jeito. Bom, deixa eu ver, eu tinha tantas perguntas aqui, mas a gente foi falando, eu já perguntei tudo aqui no meio, mas vamos lá. Eu quero voltar a falar um pouco sobre essa questão da autoestima, não só de relacionamento. Quando você participou do Casamento às Cegas e foi pra internet, foi publicado e tal, e o público? Como que o público lidou? Porque uma coisa é ser seu parceiro do reality e a família, que estão envolvidos emocionalmente. E como foi pro público trabalhar com a questão interracial? Você sofreu preconceito? Você viu comentários sobre isso? Não, eu não vi muitos comentários sobre isso, até porque foi às cegas, né? Não, eu digo assim, depois que foi as pessoas. Sim, depois que não sofri muitos comentários sobre isso, não. E até porque ficou muito claro ali como que foi a recepção da família e tudo mais. Mas eu ouvi alguma coisa ali, outra aqui, num momento que o meu ex soube, quis criar um bafafá e tal. Quis jogar um post no Instagram de fofoca. Quis tentar dar uma causada. Aí algumas pessoas, as pessoas são tão loucas que, tipo assim, elas perdem tempo delas vindo querer ditar as regras dela pra mim no meu direct. Ela fala assim, por que você fez isso com o seu ex? Só porque ele era preto? Só que não sabem da missa um terço, né? Só que não sabem da missa um terço. Como assim só porque ele era preto? Qual a referência? Não sei. Acho que é porque então eu tava com um cara branco e aí... porque... Como se você tivesse preconceito, por isso você trocou? Porque, tipo assim, porque... Eu, na época, eu não dei bola pro que ele tava falando. Eu não fiz questão de esclarecer, eu não fiz questão de falar... Foi bem no boom eu não fiz questão, eu não fiquei falando, não, gente, eu terminei por conta disso, disso, ele fez isso e isso. Se eu for parar pra contar aqui, meu filho, no off eu te conto, porque o negócio foi pesado, o negócio que eu vi ali foi pesado. Foi, quando eu falo que foi subterrâneo, porque foi subterrâneo mesmo. Mas dá pra imaginar. Nós, mulheres, sabemos o que é isso. Então, se eu eu não me importei. Não, gente, eu terminei porque eu fiz isso. E na narrativa dele, né, eu tinha terminado propositalmente pra tentar hypar, né, na narrativa dele. Mas, obviamente, que não foi isso, né, até porque eu não tava nem aí porque acontecia isso. Eu não tinha nem assistido o reality, não sabia nem como o que acontecia. Eu não conhecia nem quem eram os participantes anteriores, não sabia nem que repercussão tinha. Eu tava ali pela experiência. E porque eu entendi que, gente, não é possível. Eu acabei de terminar. O universo me deu uma dessa, tá bom, vai. Eu fui lá viver o propósito. E aí, né, e aí falaram, e na narrativa dele, eu terminei, chutei ele, um relacionamento longo de 8 anos, que era um maravilhoso, relacionamento de anos maravilhosos, né, com muitas viagens marcadas, com casamento, com o pé no altar, praticamente, né, e nessa narrativa sofrida dele, muita gente teve... Aí você foi a Cruella Aí eu fui a Cruella pra algumas pessoas, né, mas quem foi inteligente, quem é inteligente analisou com inteligência, sabia que não era nada daquilo, né, e aí em alguns momentos veio isso pra mim, mas só nessa coisa pontual. Nesse quesito, não uma questão de você ser uma mulher preta com um homem branco. Que bom, né, porque a internet é tão cruel. Nossa, é muito cruel. Eu vejo, assim, às vezes, comentários que eu fico pensando, por que a pessoa se dá a chance de ir até uma página pra poder comentar sobre algo que não diz respeito a ninguém? Só aquele casal, né? Tudo bem, um reality show. Eu escuto muito, por exemplo, eu vejo a Jojo Todinho, que é uma mulher que se expõe o tempo inteiro as pessoas comentando, o tempo inteiro xingando. Nossa, fez bariátrica, não emagreceu. Cara, por que as pessoas estão ali falando disso? Né? Eu acho que é isso, muito vazio das pessoas. Parece que as pessoas não têm uma vida pra viver. E aí fica querendo ditar o que o outro tem que fazer, sabe? E se esconde também na internet. Porque é fácil você criar um perfil fake, sem cara, até rastrear, até, né, se ir atrás daquilo, a pessoa já... É muito fácil, sim, é uma terra de covardes, quem tá ali na internet tem que ter realmente a cabeça muito no lugar, viu? Não sei se você acompanhou ano passado, que a Giovanna Eubank, ela tem 2 filhos pretos adotados, né? E eles sofreram preconceito num restaurante. Eu lembro. Eu não sei se você acompanha pessoalmente, ou se viu de site como eu, por exemplo, que vi nas mídias por aí,
Como que você vê uma mulher, por exemplo, como ela, essa situação como mulher, como futura mãe, acontecendo com um filho teu? Nossa, Que aí é diferente, né? É muito diferente. Mas, nossa, eu não consigo nem imaginar, porque eu também ainda nem me imagino mãe. Tá distante dos planos. Tá, tô gostando de ser titia por enquanto. E tua mãe, ela era essa guerreirona? Você falou que ela é uma referência pra você, né? Como uma mulher preta. Sim. De defender os filhos com unhas e dentes. Sim, e a minha mãe sempre foi muito amorosa, né? Então ela sempre falou sobre tudo com muito amor. Então as pessoas me acham calma, falam que eu tenho muita calma pra falar, porque vocês não conhecem minha mãe. É tudo que eu sou, minha mãe é muito mais. Então, a minha mãe sempre tratou de tudo com muito acolhimento, com muito amor, sabe? A minha mãe sempre foi muito guerreira, mas ao mesmo tempo muito acolhedora, muito amorosa. Acho que é essa a palavra. Lembra que eu falei no começo que eu identifiquei doçura em você, tá vendo? Eu sou uma boa observadora, vem da mãe, não tem jeito. Não tem. Me conta uma coisa. A gente começa a falar de rotina de autocuidado, de redes sociais. Como que tá a sua vida hoje? Na vida, eu lembro que você era advogada, você tá trabalhando na área ainda, você tá totalmente focada como influenciadora. Qual que são os seus projetos com esse monte de mulheres que te segue hoje? Qual que é a tua ideia de pensar nisso na internet? Eu ainda advogo, né? Mas eu não consigo advogar em tempo integral, porque não tem como. Não tem, né? Não. Porque a vida mudou. Porque muda, a mídia vem, mas você tem que saber lidar com isso, né? Tem que saber lidar. Inclusive, eu ainda estou aprendendo a lidar, né? Uma parte eu acho que já tá feita, que é eu saber lidar com gente chata da internet. E sair já tô safada. Já tô, tipo, muito blindada com isso, né? Mas eu ainda tenho muita coisa a melhorar, eu ainda tenho muita coisa a aprender, ainda tenho um longo caminho aí pra percorrer. Então, o meu projeto é melhorar o meu trabalho. Focar total nesse público e se desenvolver como influenciadora. Tamara, fala uma coisa pra mim. O que você acha que é influenciar pessoas hoje com o teu poder de voz? Porque a gente estava conversando nos bastidores de falar sobre a feminilidade, a mulher, né? O fato de ser mulher já traz pra gente várias pautas, mas não de uma forma política, né? Então, quando a gente fala da mulher preta que automaticamente se identifica contigo, o que você falaria através da sua rede social, nas entrelinhas, não necessariamente para falar do mundo, porque a gente não muda o mundo, a gente só consegue mudar a si mesma. Como que você trabalha isso no dia a dia, com seus conteúdos? Que tipo de conteúdo você leva para elas, para incentivá-las? Gente, pode parecer até repetitivo, mas realmente é algo que não dá pra fugir. E realmente é uma coisa que salva, é uma coisa que cura. É o autoconhecimento. Então, assim, óbvio que existem as questões políticas, obviamente que existem as batalhas políticas, né, que é gigantesca. Que ainda vão demorar tantas gerações. Que ainda vão demorar tantas gerações, mas a gente também não pode aguardar aguardar que essa solução venha pra gente ser feliz. A gente não pode aguardar que essa solução venha pra gente viver o que a gente merece. É isso. Então, perfeito. nos resta trabalhar em nós. Nos resta nos conhecer, né? Já que a gente, com a nossa força, a gente não vai poder mudar o mundo pra ontem, né? Não dá tempo. Então, a gente tem, assim, pressa pra ser feliz. Então, é se conhecer realmente. É se conhecer e não deixar que as questões sociais, que as questões políticas, que infelizmente ainda existem, né? E tem aí um longo caminho pra percorrer, para encontrar a evolução, a gente não pode guardar isso. A gente, então, tem que trabalhar a gente. Tem que se conhecer, tem que trabalhar a nossa alma, o nosso interior, a nossa cabeça, para que a gente se conheça e reconheça o nosso valor e não tenha dúvidas de que a gente, sim, merece as melhores coisas da vida em todos os cenários, profissionais, pessoais, tudo. Eu acho que acho que essa mensagem ela é tão importante, porque eu tenho tantas alunas seguidoras que não só mulheres pretas, que se sentem inferiorizadas por algum motivo, e que ainda esperam do mundo a solução, sabe? E enquanto a gente esperar que o mundo fique bom para as mulheres, por exemplo, a gente tá gravando aqui um pouco depois do Dia das Mulheres, né? Então, a gente vê mensagens lindas nas redes sociais, a gente recebe parabéns pelo seu dia,
né? E às vezes a própria mulher não valida o que é ser mulher. Né, o dom de, por exemplo, quando você fala da sua mãe com tanta admiração, de entender o poder que é você ter referências ancestrais na sua feminilidade para transformar você numa potência. E eu acho que quando a gente fala hoje em dia em empoderamento, as pessoas confundem muito com algo violento. Não é isso. Por isso que eu disse que identifico doçura na sua fala, porque não é isso. Não é. Empoderamento... Se tem uma coisa que não é violento. É violento, é aquela coisa briguenta, que é do tipo, eu sou mulher e eu vou fazer o que eu quiser. Não é isso, isso é extremismo. O que a gente tá falando aqui é de você conhecer e usar os seus poderes, né? Que são a autoconfiança, o poder do trabalho, as capacidades. A gente hoje tem um mundo muito melhor, mas ainda falta muito para evoluir. Então, a pergunta que não quer calar é o que você precisa evoluir no seu mundo, né? Porque a gente tem as nossas dores particulares, somos mulheres, temos questões diferentes, então não dá pra gente esperar que o mundo seja bom pra nós, né? O que é bom pra você é diferente pra mim e vice-versa. Então, o que eu posso fazer pra evoluir no meu mundo? E eu acho que é isso que falta, por isso que o cara do foguinho tem tanto espaço. Sim. Por isso que essas questões de inferioridade, como eu comentei contigo, de alunas minhas, que se elas se comparam com amigas brancas, o que a amiga branca vai ser mais paquerada do que eu, a questão da sua amiga que não tem um relacionamento, porque, que legal, eu acho tão legal. E essa minha amiga é branca? E não tem nada a ver com a cor, mas né, é uma questão íntima. Essa é só mais uma prova, o fato dela ser uma mulher branca, que tem questões com relacionamentos, e você é uma mulher preta que sempre foi bem resolvida com isso, já mostra que não é uma questão racial, é interna. Então, o que a gente faz para se conhecer? Não, né? Dizendo que não existe a Existe. questão racial. Existe. A questão racial existe. Existe. Né? Mas a gente não pode trazer isso pro nosso mundo. Não dá pra você só né? esperar. Não dá pra gente esperar que o racismo acabe. É isso, perfeito. Não é que não existe, mas não dá pra você fazer com que isso seja a sua condição. Quando o mundo deixar de ser racista, eu vou ser feliz, que é mais ou menos o que acontecia comigo. Quando eu deixar de ser uma mulher gorda, eu vou ser feliz. Porque aí você tá colocando a tua felicidade em outros lugares, Em outros lugares, em algo. E acontece muito isso. Eu escuto de várias pessoas. Quando algo acontecer na minha vida, eu vou ficar bem. Quando eu passar a ganhar tanto, eu vou ficar bem. Quando eu emagrecer tanto, eu vou ficar bem. Quando eu ficar bem com fulano, eu vou ficar bem. E não é isso, né? É você com você. Eu acho que é isso que é a grande sacada. A gente ter carinho pelo que você é. Mulheres pretas maravilhosas, mulheres brancas maravilhosas. Sim, o mundo é racista. E eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é deixar de apoiar esse movimento, sendo mais forte consigo mesma, né? Entendendo o que você merece, entendendo o que é bom pra você. Porque é pra isso que eu quis trazer a Tamara aqui, pra que vocês todas, mulheres pretas, brancas, azuis, amarelas, escutem e entendam que a força tá na gente, né? E empoderamento não traz esse traço de violência, é você usar os seus poderes. Então, qual é o teu poder? Qual é o seu maior poder? Além da sua praticidade maravilhosa, que assim, quero um pouco. Amiga, sinceramente, você fez uma pergunta realmente que eu vou levar pra refletir, mas eu não sei qual é o meu maior poder. Porque eu acho que uma coisa é tão complementar à outra, sabe? São vários poderes. São vários poderes. E uma coisa complementa a outra, né? Mas essa é a grande sacada, né? A gente tem poderes que um depende do outro e por isso a gente tem vários. É igual comportamentos ruins, a gente tem comportamentos nocivos. Todo mundo tem. Todo mundo Ser uma tem. pessoa que se ama, eu acho que as pessoas confundem um pouco isso. A gente fala de amor próprio na internet, as pessoas romantizam que não tem problema, né? Então a gente começa sempre a entender que quando a gente descobre as nossas forças, a gente vai pra vida e usar isso como ferramenta. A gente tá falando dos nossos poderes, de ser uma mulher empoderada. E quando a gente começa a perceber na rede social que às vezes a gente coloca muito a nossa cara, as pessoas romantizam isso também. Você tem percebido, por exemplo, quando você fala da sua rotina, que as pessoas esperam que você tenha uma vida perfeita depois que você tá lá mais exposta? Sim, as pessoas acham muito, eu escuto muita coisa nesse sentido. Quando eu tô lá compartilhando alguma experiência ou falando sobre alguma coisa qualquer, né? E aí muita gente fala, mas pra você é muito fácil porque sua vida é de dondoca, pra você é muito fácil porque você é assim, pra você é muito fácil porque você é assado. Não, gente, eu tenho questões, eu tenho problemas, eu tenho coisas a resolver, tenho coisas a sanar, tenho coisas a evoluir, tenho coisas a aprender, tenho coisas que me incomodam na minha vida, né? Mas tudo vai de como você lida e sempre terão coisas, sempre existirão situações, nunca a vida será linear, mas
amor próprio, ok, mas isso não quer dizer que nada de desagradável e desafiador não aconteça na nossa vida, podia né? ser assim, acho que seria maravilhoso. Mas você sabe o quê? Uma vez uma moça falou assim pra mim, eu tava num relacionamento e ela mandou assim no direct, meu sonho é ter um relacionamento igual o seu. Era uma foto. Eu falei, mas você nem sabe como é meu relacionamento. As pessoas romantizam tanto isso e por isso eu acho que acontece muito de você idealizar uma vida perfeita, como a gente estava comentando, quando eu emagrecer, quando eu tiver dinheiro, quando aquele cara... E aí deixa de viver, né? Tá sempre na espera. E eu acho que a maior mensagem que eu tenho todos os episódios, quando eu escuto histórias como a sua, de outras convidadas, é que não existe perfeição. Não existe perfeição. E esse é o maior caminho de se aceitar, né? Eu costumo Sim. falar que a aceitação não é você se acomodar. É você transformar o que você pode transformar. E ter sabedoria para aceitar o que não dá para transformar. Né? Então, só pra gente terminar esse assunto sobre a história do racismo, que eu acho muito importante. Você acha que existe racismo dentro da própria pessoa que é preta? Eu acho que pode existir, sim. Nessa busca da perfeição, de não querer passar por coisas no mundo? Eu acho que pode existir, sim. Eu ser preta não me isenta de ser racista. Não me isenta. Porque o mundo é diferente, o comportamento, né? Eu falo isso porque eu comentei contigo nos bastidores alunas que têm dificuldades em aceitarem que são mulheres pretas. Sim, acho que super pode acontecer. Super. É importante a gente entender que isso acontece com qualquer característica física. Né? E eu acho que com o racismo é mais delicado porque a sociedade é muito cruel nesse sentido, como a gente estava falando na parte política, mas quando a gente traz para a questão do autoconhecimento, a gente está falando de uma dor como todas as outras, mas que é mais profunda porque ela é ancestral, ela é histórica, ela está no DNA, mas qual que é o segredo da gente superar qualquer não aceitação consigo mesmo? É sair da perfeição. É sair da perfeição e se conhecer, gente. Tá vendo? Você conhece, meus amores, tá vendo? Vem aqui, vem fazer um cursinho com a Zutia. Você sabe que eu falo que o autoconhecimento, ele liberta. Mas não adianta só a gente se conhecer, por exemplo, ouvindo esse podcast. Esse podcast, as pessoas a maioria escuta, assiste na academia, no carro, no trânsito. Se você não usar tudo isso que você está ouvindo aqui, se você continuar dando bola pro cara do foguinho que a gente comentou, se você não entender o que a Tamara falou sobre você dar oportunidades porque você é um tesouro, você não vai experienciar o amor próprio, né? Então não adianta postar foto de biquíni com uma frase motivacional, não é isso. E é muito também do saber, tipo, não é só usar o que tal pessoa falou, o que ouviu de alguém, é saber o porquê tá usando, né? E aí, realmente, pra saber o porquê tá usando, aí realmente só se aprofundando. Trazendo, né? virando uma experiência. Exato, vivendo essa experiência. Vivendo aquilo tudo, né? Por exemplo, no meu livro tem alguns exercícios. Qual que é a ideia desse exercício? Que a pessoa pegue tudo que eu tô contando, que é legalzinho de ler, porque, né, eu tô contando uma história minha que eu resolvi, com uma história de uma aluna, mas como é que eu faço para fazer comigo? A minha leitora se pergunta. Então tem ali uma receitinha para você entender as suas questões, que são diferentes das minhas, que são diferentes das dela, e praticar. O que é autoconhecimento, que a gente fala muito? O que é se apaixonar pelo processo do autoconhecimento? É experienciar. Todos os dias, né? Quando você levanta da cama, e em vez de você se maltratar por não ser perfeita, vai lá cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua pele, do seu cabelo, da sua carreira, da sua família. Sua vida. Da sua vida como um todo, né? Sim. É isso. Eu amei te receber aqui. Ai, quero te dar esse livro que é papo. meu bebê. Aqui tem muito da minha presente. história. Espero que você leia, que você goste, que você Posso mostre para pegar? suas seguidoras. Claro. O nosso livro está na Amazon, Viva para Se Amar, 15 passos para fazer do amor próprio um estilo de vida. Porque amor próprio não é só um dia. Ele é um estilo de vida até quando você não tá bem. Tem várias tarefas. Tem. Né? E são tarefas, assim, reflexivas. Não é aquela coisa chata, não. É de você pensar sobre si mesma, por exemplo, quais são os meus maiores poderes. Porque a gente precisa saber. A gente tem que ter muita propriedade sobre si mesmo para quando a vida deixar a gente, como você falou, não é linear. Quando ela for lá para baixo, é você que tem que se trazer de volta. Você tem que se trazer de volta, você tem que saber lidar com aquilo, né? E não se desesperar, né? Porque não é porque a situação é X que você é uma porcaria. Não, gente. Situações esquisitas e não boas acontecem na vida de todo mundo, né?
É aprender a lidar, ter recurso interno para lidar com tudo isso, né? Exato, ter recursos. Eu amei te receber, obrigada pelo carinho, seja bem-vinda. Espero que esse episódio chegue na mão de muita gente, de muitas mulheres que se questionam pela sua raça, pela sua cor, pelo seu estilo, seja lá qual for a questão, porque eu acho que o preconceito ele cabe em várias áreas e que elas se tornem naturalmente empoderadas, igual você. Um beijo, meu amor, semana que vem tem mais. Gente, obrigada.